Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. 2 congressistas republicanos afirmam que os OVNIs são anjos enviados por Deus. Um segundo congressista republicano lançou publicamente a ideia de que os OVNIs podem ser anjos enviados por Deus. O legislador do Missouri, Eric Burlison, que teve acesso a informações confidenciais sobre o fenômeno, apresentou a teoria sensacional em um podcast amador esta semana. Eles podem não se encaixar exatamente na narrativa bíblica, mas sempre que uso o termo anjos, como ele disse ao Tatufo Podcast Tuesday, para mim, é sinônimo de um ser extradimensional. Ele acrescentou, em muitas escrituras diferentes, incluindo a Bíblia e outras, é assim que você descreve os mensageiros de Deus ou anjos. Os comentários do deputado Burlison com declarações do colega congressista republicano Tim Burchett, que disse aos repórteres no ano passado que acredita que o primeiro capítulo de Ezequiel é bastante claro de um avistamento de OVNI. Os seus comentários destacam o frenesi de especulação sobre OVNIs em Washington DC durante os últimos 7 meses, provocada pelo testemunho do denunciante Davi Grush de que o governo está na posse de naves de fora do mundo. O congressista e veterano da Marinha Mick Gallagher, que também atua no Comitê de Supervisão da Câmara com os deputados Burlison e Burchett, sugeriu em junho passado que os OVNIs poderiam ser naves que viajam no tempo pilotadas por humanos do futuro. O deputado Gallagher comparou o cenário ao enredo do filme O Exterminador do Futuro, de 1984. O republicano de Wisconsin também apresentou sua hipótese de que os OVNIs poderiam realmente ser, uma civilização antiga que está escondida aqui e de repente está se mostrando, nesta mesma aparição em junho no talk show esportivo do analista da ESPN Pat McAfee. O congressista Burlison fez suas declarações na terça-feira em um programa dedicado ao tema desses mistérios aéreos não resolvidos. Tatufo Podcast apresentado por Andy McGrillen no Reino Unido. O deputado Burlison apareceu para um pod de atualização especial após o briefing confidencial sobre OVNIs da House Oversight na última sexta-feira, que cobriu uma série de alegações feitas pelo ex-oficial de inteligência Grush, que testemunhou sob juramento que tanto os militares do ZOA quanto seus empreiteiros de defesa estão bloqueando evidências de OVNIs acidentados, seres recuperados até mesmo mortes relacionadas a OVNIs. Quando li o relatório de Grush, ele é público, que qualquer um pode ler, disse o deputado Burlison a McGrillen e seus ouvintes. Ele descreveu que uma das teorias é que o que estamos encontrando são seres extradimensionais ou interdimensionais. Embora Grush tenha discutido publicamente teorias de que o que agora é chamado de fenômenos anômalos não identificados, ou UAP, pode ter origem nas dimensões de ordem superior teorizadas pelos físicos, esses conceitos não aparecem na versão não classificada de sua reclamação. A hipótese extradimensional ou interdimensional também não aparece no que foi tornado público a partir das declarações escritas de Grush submetidas pela primeira vez para aprovação ao Gabinete de Defesa de Pré-Publicação Revisão de Segurança, DOPS, do Pentágono. No entanto, Grush respondeu às perguntas do deputado Burlison sobre esta teoria sob juramento, durante a audiência pública do OP do Comitê de Supervisão da Câmara em julho passado. Uma espécie alienígena que é tecnologicamente avançada o suficiente para viajar bilhões de anos-luz chega aqui e de alguma forma é incompetente o suficiente para não sobreviver. É algo que considero um pouco improvável, como opinou o deputado Burlison na audiência. Você mencionou que existe um potencial interdimensional, ele continuou, perguntando, você poderia explicar isso? Grush observou primeiro que independentemente do seu nível de ciência, você sabe, acidentes de aviões, acidentes de carros e uma série de surtidas, uma pequena porcentagem, terminará em fracasso de missão. Se você quiser,
como dizemos em A Força Aérea. Em termos de multidimensionalidade, disse o denunciante de OVNIs, a estrutura com a qual estou familiarizado, por exemplo, é algo chamado princípio holográfico. Ele deriva da relatividade geral e da mecânica quântica, e isso se você quiser imaginar um objeto 3D como você lançando uma sombra em uma superfície 2D. Esse é o princípio holográfico. Então, você pode ser projetado, quase projetado, de um espaço de dimensão superior para espaço de dimensão inferior, explicou Grush. É um tropo científico que você pode realmente cruzar, literalmente, até onde eu entendo, mas provavelmente há caras com PhDs que provavelmente poderiam argumentar sobre isso. Especulações ligando OVNIs a visitações religiosas ou teorias sobre seres interdimensionais têm sido características recorrentes no discurso sobre o tema desde o início do século XX. O conceito ganhou seu perfil mais elevado e possivelmente mais respeitável com a publicação do livro Passaporte para a Magonia, do folclore aos discos voadores pelo astrônomo e pioneiro da internet Jacques Vallée em 1969. Vallée, que mais tarde serviu de inspiração para o personagem de François Truffaut no blockbuster de OVNIs de Steven Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, passou anos examinando volumes de textos antigos para o livro inovador. Ele combinou 1180 encontros com vasos de barro voadores luminosos relatados sobre o Japão, relatos romanos de escudos flutuantes e histórias de nativos americanos sobre cestos do céu, para argumentar uma continuidade com os casos modernos de disco voador. Nos anos mais recentes, Vallée, agora um capitalista de risco e cientista da computação do Vale do Silício, publicou um estudo de evidências físicas de uma queda de OVNI em uma revista científica revisada por pares, Progress in Aerospace Sciences. Como ele disse ao Wired, Vallée espera que a pesquisa se torne um modelo para o que a pesquisa séria sobre OVNIs poderia ser no futuro, se seguirmos as regras. Mas argumentos semelhantes, ligando OVNIs a entidades demoníacas ou milagres angélicos, também foram apresentados de forma menos acadêmica em programas de televisão por cabo como Ancient Aliens, e online por teóricos da conspiração e cristãos evangélicos, entre outros. O editor da Phenomenon Magazine, Brian Alain, para citar um relato, conversou com o pastor anglicano Ray Boesch, que afirma que uma facção dentro do Pentágono acredita profundamente que os OVNIs são produto de forças demoníacas. A Agência de Inteligência de Defesa estava analisando esse elemento demoníaco e rotulou esses tipos de alienígenas como entidades não humanas, disse Alain. Eles acreditavam que havia um componente demoníaco no fenômeno OVNI. Eles não estão nos invadindo, é bíblico. Fonte: Mateu Pelan. Gratidão, muitas bênçãos e até